Aí, começamos a nossa gravação. Boa noite, pessoal. Hoje é mais um dia de aula. Hoje a gente vai falar, então, sobre a coleta de dados. Então, ontem a gente fez um planejamento de como funcionaria a nossa avaliação. E hoje eu vou mostrar para vocês como foi o desenrolar dessas sessões e o que que a gente coletou de dados. Lembrando que é um caso fictício, então a gente vai colocar as informações com base no que a gente tem. Tem coisas que a gente não tem informações, né? O que facilita para a gente, enquanto terapeuta, a possibilidade da gente poder perguntar para o paciente, né? Então, da aula de ontem surgiu uma dúvida aqui da Lara e eu vou tirar. Ela falou que ontem eu falei sobre intervir antes de dar um diagnóstico quando a gente tem alguma dúvida, né? Para eu explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, como é que funciona? Às vezes eu estou na dúvida se essa criança, por exemplo, é ansiosa ou tem TDAH, sabe? Aí o que que eu faço? Bom, vamos intervir primeiro com situações parentais, manejo de ambiente, para ter certeza do diagnóstico, sabe, Lara? Porque aí fica um pouco mais fácil da gente distinguir se realmente é um transtorno ou se não é. Porque parece que as coisas estão muito confusas, tem muitos sintomas, às vezes os sintomas não são tão intensos, a gente está na dúvida do diagnóstico. Então, será que é uma criança que ela é hiperativa ou ela está ansiosa? Né? Então a gente vai fazendo essa diferenciação. Às vezes a gente vai ter que intervir antes de dar o diagnóstico. Isso acontece muito aqui, por exemplo, eu tenho encaminhamentos de psiquiatras que eles enviam para mim com isso, assim, com essa dúvida, Ari, não sei se é um transtorno. Vamos fazer o seguinte, faz o treinamento de pais antes, porque se a gente vê que as mudanças ambientais já diminuíram os sintomas, então a gente não está falando de um transtorno, a gente está falando de uma queixa de atenção clínica, por exemplo, né? Um caso que necessita de uma atenção clínica antes de fechar o diagnóstico. Então, às vezes, a gente vai intervir. Sabe aquele paciente que a gente fica na dúvida se tem um autismo leve ou se não tem? Porque o autismo leve é um dos diagnósticos mais difíceis de fechar, né? Justamente por quê? Porque os sintomas são mais leves. Então, ele tem uma comunicação, mas não é uma comunicação de tanta qualidade, né? Ele não tem tanta estereotipia, mas ele tem umas coisinhas ali que a gente pode pensar se pode ser ou se não pode ser. Então, antes da gente fechar o diagnóstico, o que que a gente faz? A gente faz a intervenção, né? Porque se com a intervenção os sintomas ainda persistem, né? Se a gente começa a intervir, os sintomas ainda estão ali, por exemplo, a gente começa a manejar o ambiente, essa criança ainda continua com alguns comportamentos, com algumas dificuldades, continua com desatenção, aí a gente pode estar falando que essa criança tem um diagnóstico. Aí a gente vai trabalhar em cima de outras estratégias também, né? Será que a medicação entra aí? Será que não entra? Então, às vezes a gente intervém antes de fechar o diagnóstico, para ter mais certeza sobre aquilo que a gente está fazendo, né? A Bianca falou aqui, né? Fico pensando que nós pais temos pressa em atender logo a criança e o adolescente, né? Isso é uma crença do terapeuta mesmo. Ah, eu tenho que ver logo a criança, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que, né, mostrar para os pais que a gente já está trabalhando nisso. É uma crença de vocês, na verdade. Mas uma das coisas que eu falo logo na primeira aula do clube é justamente sobre isso, assim, de não terceirizar o primeiro contato, porque quem entra em contato comigo para marcar a terapia, né, e qualquer paciente meu pode falar isso, o primeiro contato é sempre comigo, nunca é por uma secretária, nunca é por ninguém. Por quê? Porque eu quero entender a demanda desse paciente, se é uma demanda que eu atendo, se não é uma demanda que eu atendo, tá? Porque tem demandas que eu não atendo, por exemplo, autismo é uma demanda que eu não atendo, né? Eu não me especializei em autismo, então se por acaso vem alguma, né, indicação de terapia para autismo, aí eu geralmente encaminho para quem atende. Ou crianças muito pequenas, né? 3 aninhos por ali, 2 aninhos, geralmente eu encaminho para terapeutas que trabalham com a primeira infância. Ou, se depender do problema, eu faço ali um treinamento de pais, orientação de pais, encaminho a criança para ser atendida por outra pessoa também. Vai depender da demanda se eu atendo ou não. Só que no meu primeiro contato eu já explico isso para os pais, né? Já explico como funciona a terapia, como funciona o meu trabalho, já explico a importância da avaliação psicológica inicial. Então eles sabem que eles têm que ir, eles sabem que o primeiro encontro é com eles, né? Às vezes o primeiro encontro, se precisar ser um outro horário para que os dois possam participar, eu consigo fazer isso dessa forma, né? Então, tudo isso é explicado antes. E aí os pais não chegam com essa ansiedade tão alta assim de tipo, que hora que você vai ver a criança? Porque eles entendem que isso faz parte do processo. Porque para eu ver a criança e tratar a criança, eu preciso entender o que que ela tem. E isso vai direcionar e deixar que o meu tratamento seja mais rápido e muito mais direcionado para o problema, do que se eu ver a criança agora, mas não tem informação suficiente, depois tem que voltar para os pais, sabe? Aí fica um pouco mais maçante, mas isso é crença, né? Eu gostaria de saber como fica a anamnese em caso de adoção.
você vai utilizar as informações que você tem. Se essa família tiver informações, né, dessa família de origem, a gente anota. Se a gente não souber, aí a gente vai avaliar a história da doença atual, tá? A gente não tem os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da família de origem, por exemplo. Se a gente não tem, não tem o que fazer, né, gente? A gente vai ter que olhar. Se essa criança tiver dificuldades que justificam o diagnóstico, a gente dá o diagnóstico, tá? Mas é importante que a gente entenda que, assim, a anamnese é uma parte muito importante da, da nossa avaliação, mas outras questões ali da anamnese, a criança consegue, desculpa, os pais, mesmo que sejam adotivos, eles conseguem responder. Porque tem questões da anamnese que tem a ver com quando essa criança chegou, como que foi os primeiros anos dessa criança com vocês, quais foram as dificuldades dos pais, se ela teve algum atraso ali, né? Não sei se ela foi adotada com 3, com 4 anos, quais foram as dificuldades, como que é a socialização, quando a criança não se comporta, né, da maneira que os pais querem, como que eles costumam corrigir o comportamento. Então, tem questões ali da própria anamnese que os pais adotivos eles conseguem responder, tá? E aí a pandemia complicou muito essa distinção de prejuízo na comunicação e autismo leve, exatamente, Shirlene. Então, às vezes a gente vai ter que intervir. Será que com um pouco de estimulação essa criança já não desenvolve bem? Então, aí não justifica um diagnóstico de autismo, né? Justifica muito mais se essa criança estava com uma dificuldade devido a uma questão ambiental, que no caso foi a pandemia, por exemplo, né? Nível 1 de suporte, você não atende, Ari? Nível 1 de suporte eu atendo. Se for A gente tem que saber avaliar sempre, tá? Independente se a gente vai atender ou não. Nível 2, nível 3, eu não atendo de suporte. Mas crianças com autismo nível 1 eu atendo porque a criança tem uma cognição mais preservada, ela consegue acompanhar a TCC muito bem. Então, eu atendo sim. Aí é um foco muito grande nas habilidades sociais, na autoestima, entre várias outras coisas. A TCC entra ali e pode ajudar bastante. Perguntaram assim, na plataforma terá aula sobre como fazer o primeiro contato quando o paciente chega? É a primeira aula. É a primeira aula que eu vou destrinchar com vocês. E a segunda aula, gente, que é sobre anamnese, eu vou passar pergunta por pergunta da anamnese para mostrar para vocês o porquê que essa pergunta ela é importante, tá? Por que que a gente pergunta a idade de nascimento, né? A idade que a mãe tinha quando a criança nasceu, por exemplo. Por que que a gente pergunta se fumou ou bebeu? Por que que a gente pergunta se o pai utilizou drogas já? Por que que a gente pergunta se essa criança foi pro hospital, ficou na incubadora? Por que que a gente pergunta a nota do Apgar? Eu vou explicar pergunta por pergunta, mostrando para vocês os fatores de risco, porque se a gente for pensar em nível de psicopatologia, a psicopatologia se desenvolve por uma soma de fatores de risco, né? Então nós temos os fatores de risco e os fatores de proteção. Então, quanto mais fatores de risco essa criança tem, maior a chance dela desenvolver uma psicopatologia, entendeu? Então, eu preciso que vocês entendam quais são esses fatores de risco. Porque se a gente passa lá, com que idade que a criança começou a andar? Aí os pais falam para você assim, 2 anos. Se você não está atento aos marcos do desenvolvimento, você não vai achar aquilo estranho, mas ela começou a andar com 2 anos e começou a falar, só falava, sei lá, uma quantidade pequena de palavras com tal idade. Se você não entende do desenvolvimento, essa pergunta não vai fazer muito sentido para você. Você só vai passar por ela e você não vai estar atenta à história do desenvolvimento dessa criança, né? Então, por que que a gente pergunta como era a relação dos pais? Todas essas perguntas, elas vão estar explicadas tintim por tintim, por que que a gente pergunta cada coisa, sabe? Então, para quem fez o curso de psicopato, só essa aula já valeu bastante, né? Vou trazer um pouco mais de informações do que tem lá na aula de psicopato sobre anamnese, vou acrescentar mais do que tem na aula de psicopato nessa aula de anamnese, vou trazer mais informações ali para vocês para ajudar na construção ali do raciocínio clínico, né? E depois a gente vem com o uso de escalas, que lembra do planejamento? Aí eu vou passar várias escalas que a gente pode utilizar enquanto terapeuta que vai fazer uma avaliação para fins de psicoterapia, né? Que são esses instrumentos complementares da nossa avaliação, que ajuda a gente a. E depois vem os recursos lúdicos, e depois vem várias outras coisas, né? Então, aqui a gente teve um gostinho só ontem do que vai ter mais para frente, né? Bom, aí tem algumas questões mais específicas que estão aparecendo aqui, que eu acho que a gente pode tirar um pouquinho mais lá no clube para a gente não atrasar tanto, né? Que bom, essa aula realmente ajuda muito, né? Psicopata da avaliação que vamos aplicar aqui. Isso mesmo, Shirlene. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar os meus slides com vocês. Peraí.
Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Acredito que sim, né? Tá, então fechado. Podemos começar. Feliz da vida, tô tão animada. Então vamos lá, pessoal. Adorei a interação de vocês, adorei demais. Então vamos à aula 2. Bom, na aula 2 eu falei para vocês que a gente ia, então, fazer o seguinte: analisar os dados, né? Então hoje a gente vai ver o quê? Deixa eu só ver uma coisa aqui que parece que não está carregando algumas imagens. Deixa eu ver se está tudo aqui. Eu vou dar um recarregar aqui para que tudo entre, fique bonitinho. Eu já tinha feito isso antes da aula, enquanto eu estava esperando vocês entrarem. Mas às vezes, né, como a apresentação ela tá online, eu não baixei ela, porque muda a configuração da fonte e tudo mais, aí eu não quis que isso acontecesse. Mas acho que agora ela vai entrar bonitinha aqui. Vamos lá, vamos esperar um minutinho. Aí. Então, hoje, qual que vai ser a nossa agenda? Ah, se esse miolinho aí entrou, então as outras imagens também carregaram. Hoje a gente vai ver o resultado da avaliação com os pais, o resultado das sessões com a Mirabel de avaliação, e vai começar a nossa conceitualização cognitiva, e se a gente quiser, a gente avança um pouquinho na análise funcional também, tá? Então vamos lá. Lembrando que nós estamos fazendo coisas mais hipotéticas aqui também, tá? Eu estou colocando com base no que os pais poderiam responder a partir das informações que a gente tem no próprio filme, combinado? Então vamos lá. Lembra que a gente aplicou o CBCL? A gente aplicou o CBCL, né? E os resultados que os pais marcaram com maior intensidade, então vamos lembrar, eu tenho o CBCL aqui, né? E aí, como que é feita a correção do CBCL, tá, pessoal? Ela é feita de forma online, num programa específico, um programa caro. Eu não tenho esse programa, porque não vale a pena para mim pagar a licença desse programa, porque eu só uso isso de forma complementar à minha anamnese, né? O que eu tenho é uma tabela que diferencia para mim os sintomas, que essa tabela vai estar lá na nossa aula de escalas, que eu vou disponibilizar para vocês, que é essa tabela aqui, ó. Peraí. Ó, que vem uma correção do CBCL, assim, a nível de diferenciar os sintomas, assim, para você saber se isso é mais sintoma de ansiedade, se isso é mais sintoma de depressão, problemas comportamentais, problemas de conduta, né? Coisas relacionadas ao fisiológico. Então, por exemplo, a pergunta 42, 65, 69, né? Tem a ver com isolamento. Aqui tem a ver com queixas somáticas. As perguntas 12, 14, 31, 32 tem a ver com ansiedade e depressão, por exemplo, né? Então, essa tabela vai ser disponibilizada para vocês para ajudar nessa correção qualitativa, que é a correção que eu faço. Eu não faço ela informatizada, né? Mas a CBCL é uma escala que ela é muito, muito boa para todo terapeuta que trabalha com crianças e adolescentes. Ela tem de 1 ano e meio a 5, e também tem de 6 a 18, que é a que eu mais utilizo, porque eu atendo crianças acima de 5 anos, geralmente, né? Antes disso, eu atendo, mas não é a maior frequência dentro do meu consultório, porque eu sou uma das poucas terapeutas aqui da minha região que atende adolescentes, né? Então, eu adoro atender adolescentes. Então, o que vem para mim é crianças de 5 até 18 anos ali no máximo eu atendo, né? A paciente mais velha que eu já tive, ela tinha 21 anos, era uma jovem adulta, mas era uma família que eu já atendi outros irmãos, e ela foi fazer faculdade, estava passando por alguns problemas lá. E foi a única pessoa que eu atendi um pouco mais velha, porque eu amo atender crianças e adolescentes, né? Então, aqui, o que que eu faço? Os pais fazem, né, toda essa resposta. Eu gosto de pedir para o pai responder e para a mãe responder. Por quê? Porque às vezes tem divergência, na resposta do pai e na resposta da mãe. E aí eu não sei se essa divergência é porque, por exemplo, o pai é mais ansioso, a mãe é mais ansiosa, então ela tende a ver os sintomas com mais intensidade, sabe? Então, eu quero comparar também as respostas de um ou de outro, né? Porque a gente sabe, tem pais que chegam que são muito ansiosos, né? Ou tem um viés mais negativo. Por exemplo, vamos pegar um pai ou uma mãe que tem depressão. Eles tendem a olhar, né? Porque eles ficam com um viés realmente mais voltado para umas questões mais negativas e tem dificuldade de olhar para as coisas positivas. Então, eu preciso que os dois respondam para eu comparar um pouco essas informações. Então, nesse caso, eu pego o CBCL, como eu falei para vocês ontem, e eu vou olhando, né?
Aí eu vou olhando, vou fazendo perguntas, vou anotando, vou pedindo exemplos. Então, tudo que os pais respondem ali com uma intensidade maior, porque aqui eles colocam, né? Para eles colocarem. Se esse item não é verdadeiro, eles apontam como zero. Se acontece mais ou menos, né? Ah, de vez em quando acontece, eles marcam com um. Se isso acontece bastante, eles marcam com dois. Então, eu vou folheando aqui a minha escala, vendo o que que eles marcaram dois, né? Olha, você colocou aqui que ela não consegue terminar muitas coisas que começa, me dê exemplos, então eu vou fazendo isso. No CBCL da Mirabel, os pais colocaram assim, ó, que comportamentos comuns dela: chorar, medo, acha que deve ser perfeita, acha que ninguém gosta dela, sente-se sem valor ou inferior, é ansiosa, sente-se muito culpada, facilmente envergonhada, preocupa-se, é impulsiva, é reservada, não conversa sobre as suas coisas e preocupada com o que pensam dela. Então, vamos supor que os pais avaliaram que isso acontece com mais frequência, esses comportamentos aqui. Aí eu olho lá naquela tabelinha que eu tenho do CBCL e vejo que muitas das coisas que estão aqui me indicam o quê? Eu vou anotar com vocês a aula de hoje, tá? Isso está dentro daquele aspecto de ansiedade e depressão. Então, assim, poxa, eles assinalaram bastante sintomas que aparecem aqui de ansiedade e depressão. E lembra do motivo da procura da terapia? A possibilidade dessa criança estar com ansiedade, ou depressão. Então, quando eles colocaram sintomas aqui, eu anotei. CBCL aponta para ansiedade e depressão, tá? Ok. Isso daqui a gente vai fazer amanhã na nossa aula, combinado? Aí, eu apliquei também a SCARED, né? Porque era um dos objetivos avaliar como a SCARED, a ansiedade, é um transtorno rico em sinais. Desculpa, fica mais fácil dos pais observarem. Então, na SCARED, os pais pontuaram o item 5, o item 14, o item 15, 21, 29 e 35, que diz o quê? Meu filho se preocupa com gostarem dele. Meu filho se preocupa em não ser tão bom quanto as outras crianças. Meu filho tem pesadelos com coisas ruins que possam acontecer. Meu filho se preocupa se as coisas darão certo para ele. Meu filho não gosta de ficar longe da família. Meu filho se preocupa em quão bom é capaz de fazer as coisas. Isso não parece mais ou menos o que os pais responderiam, gente? O que vocês me dizem? A Julieta, o seu Augustinho? Vocês não acham que eles responderiam coisas nesse sentido relacionado a Mirabel? Porque eu acredito que é mais ou menos o que tem aí. Porque as outras perguntas meu filho não fala com estranhos, meu filho passa mal na escola, meu filho se queixa de dor de cabeça, meu filho, sabe, muitas coisas a gente não tem informação. Então, de acordo com o que a gente tem de informação, parece que essas, é fictício o que a gente está fazendo aqui, né? Me parece que essas respostas têm mais a ver com os sintomas que a Mirabel ali apresenta, né? Ótimo, perfeito. Gente, vocês estão comigo, né? Nessa. Então, quando eu avalio essas perguntas, essas respostas aqui que os pais marcaram, essa escala me dá um indicativo de qual transtorno? Ansiedade generalizada, 12 pontos. Só que 12 pontos não é uma pontuação muito significativa. Então, eu anoto aqui, ó, scared. Vocês estão anotando aí comigo? 12 pontos, não tão significativo para ansiedade generalizada. Tem sintomas de ansiedade generalizada, né? Não é uma ansiedade social, não é uma ansiedade de separação, não é um transtorno de pânico. O que mais parece ali, os sintomas que os pais responderam, ansiedade generalizada, tá? Não tão significativo. Pronto, anotei aqui. Beleza, vamos para o próximo slide aqui, ó. Na ficha de história da criança, aquela que eu mostrei ontem, que eu entrego para os pais, às vezes, na própria recepção, né, para eles responderem, sobre se tem alguma questão de doença médica, se essa criança já teve atendimento de psicoterapia, se já passou por alguma avaliação psicológica ou neuropsicológica, até porque, né, se ele passou há pouco tempo por uma avaliação neuropsicológica, eu quero ver o laudo, ou qualquer outra coisa nesse tipo. Aí tem as perguntas lá. Dentro dessa ficha de história da criança, não tinha nenhum problema de saúde, nenhum histórico de doenças mentais, porque, gente, no filme não mostra nada disso, né? Então eu não vou inferir. Algumas coisas a gente infere com base no que a gente sabe do contexto da história ali. E na anamnese, não tinha nada muito fora do padrão, tá? Por quê? Porque o desenvolvimento foi tudo ok, ela se desenvolveu bem, ela atingiu os marcos do desenvolvimento,
Quando ela não se comporta de uma maneira muito legal, os pais eles conseguem ser assertivos com ela. A gente não tem informações. A única coisa que a gente tem informações é de amigos, né? Não fica, não mostra isso no filme. Mas ela tem um bom contato com as crianças da comunidade. Você viu ela cantando para as crianças, ela colocando os pratos, ela tem uma boa relação. Então parece que as habilidades sociais dela são boas. A única coisa que não parece muito boa é o que está dentro da queixa já, que é a dificuldade de falar sobre o que ela sente, né? Então me parece a anamnese ok. Então, a história de desenvolvimento, né, de vida, história de desenvolvimento, eu coloco ok, tá? A ficha de histórico também ok. Então, até agora nós temos alguns sintomas de ansiedade e depressão, alguns sintomas de ansiedade generalizada. Aí a gente vai para Mirabel. Vocês lembram que a gente aplicou aquele joguinho aqui ontem, ó? O tipo assim? Né? Eu peguei algumas respostas possíveis da Mirabel. Então, a sessão 4 que foi com a Mirabel, que a gente fez lá no nosso planejamento da avaliação, o que que aconteceu? Ela formou um bom vínculo, então eu falei para ela do baú, eu falei para ela sobre o motivo da terapia, eu falei para ela sobre, né, o sigilo, e ela conseguiu se soltar, ela conseguiu responder as perguntas do jogo, e muito por quê? Pela minha condução enquanto terapeuta, de também falar sobre mim, né? Falar sobre as minhas experiências, deixar ela à vontade para ela falar, se ela quiser falar de outra coisa. Se o adolescente fica muito preocupado, assim, como ele vai responder e tudo mais, eu tenho um outro joguinho que eu gosto aqui, que é o puxa-conversa, que tem vários puxas-conversa, né? Então, eu pego alguns, eu já tenho aqui a parte de cima do meu puxa-conversa, ele já é super selecionado, né? Tipo assim, olha, se te chamassem para participar do Big Brother, você iria? Sabe? Perguntas totalmente nada a ver com a queixa original, só para esse paciente se soltar inicialmente, né? Então, quando a gente começou a jogar tipo assim, eu e a Mirabel, né? Aqui, a Mirabel, ela falou que, em algumas das respostas dela, ela tende a atribuir para ela um rótulo negativo. E aí, gente, quando acaba a minha sessão, eu vou para o meu caderno de anotações, né? Então, eu vou lá para o meu caderno de anotações, opa, atribui rótulo, tá? Isso para mim me chama atenção, né? Bom, mudaria o fato de não ter dons. Dentro das perguntas, ela mudaria o fato de não ter dons, tá? Não ter dons. Eu estou anotando aqui. Enxerga o futuro de maneira catastrófica. E aí ela me explicou na sessão que é porque ela viu algumas rachaduras na casa. Então, ela tem pensamento catastrófico, tá? Em relação à família, à casa dela. Mas ela também se enxerga otimista. Opa, isso é um ponto positivo. Otimista, ela conseguiu enxergar coisas boas nela mesma. E esperançosa, né? Parece que no fundo ela espera o pior, mas ela ainda tem esperança de que as coisas podem ser boas, tá? E ela também costuma tirar conclusões precipitadas. Então, conclusões precipitadas. Vou anotando aqui. Ok. Parece para vocês algo que a Mirabel responderia? Né? Vocês colocaram paputinho, eu também tenho paputinho aqui, eu gosto muito, né? Então, me parece que são coisas que ela responderia, né? Super, ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Vamos continuar. Daqui a pouco a gente vai começar a ver algumas cenas, porque assim, ó, eu quis montar aqui para nossa aula, gente, como se a Mirabel tivesse em terapia mesmo. Eu espero que vocês sintam isso, sabe? Porque entre as sessões vão acontecer algumas coisas. Depois eu vou trazer isso para a sessão, sabe? Então tá muito legal. Aí na sessão 5, vocês lembram que um dos meus objetivos era psicoeducar sobre as emoções? Né? E começar a investigar essa questão emocional dela. Eu dividia situações em que eu me sentia com medo, ansiosa, entre outras coisas, e ela também dividia. Então, na sessão 5, ela compreendeu bem a psicoeducação, a função das emoções, quando as emoções aparecem, que a gente sente as emoções no corpo, as emoções são passageiras. Eu fiz uma analogia com ela sobre as emoções serem como ondas ou como o clima. É claro que essa do clima eu vou ensinar para vocês amanhã, quando a gente for falar sobre o tratamento, né? E estratégias de regulação emocional, que é um dos objetivos da terapia aqui com a Mirabel. Ó, eu dou spoiler já, mas eu fiz as metáforas, ela entendeu.
ela sentiu um pouco de dificuldade, por exemplo, de falar de situações mais específicas da família, né? Mas as emoções mais sentidas por ela ultimamente, quais foram? Tristeza e medo, né? Então, eu perguntei para ela, Mirabel, quando que você sente mais tristeza? Aí ela disse que a tristeza aparece principalmente quando ela se desentende com a avó, tá? Principalmente quando ela se desentende com a avó. E o medo, a preocupação aparece com todos da casa. E também com o primo, que ia passar pelo ritual lá, né? Pela cerimônia do recebimento do dom. Então, vamos lá. Se ela está dizendo para mim que os sintomas dela de tristeza aparecem mais em conflitos, ela está dizendo algo muito importante para mim. Porque me parece, eu não sei para vocês, me parece que a Mirabel, ela quer muito agradar a avó. Não é isso? Vocês não percebem isso? Porque, ó, ontem eu mostrei um trecho para vocês que ela sai de lá falando assim, ó, preciso orgulhar a minha família. Não é isso que ela fala? Preciso orgulhar a minha família. Só que ela busca por essa avó, porque parece que a avó é a única pessoa que ela não recebe tanta aprovação. Por quê? A avó, ela não é uma megera, ela não é uma megera, mas ela é uma antagonista, ou seja, não é uma pessoa que todo mundo gosta. Porque por ela ter recebido o milagre as pessoas que sobreviveram lá da aldeia foram, né, morar nessa comunidade, ela é na risca. Ela é o quê? Rígida, né? Ela coloca todo mundo para fazer o que precisa ser feito. Ela preza para manter os dons da família. Então a gente vê que a Luísa, por exemplo, carrega o mundo nas costas, né? Todo mundo tem que trabalhar em prol da comunidade e a Mirabel, o que que ela realmente ajuda? É isso que talvez passe na cabeça da avó, né? Então, da Mirabel, a única coisa que a avó espera é que ela não atrapalhe. Então, todas as vezes que ela tem conflitos com a avó, eu, como terapeuta cognitivo comportamental, eu penso, quando ela tem conflito com a avó, ela deve ativar alguma crença nela. E aí eu vou o quê? Em busca de situações, de exemplos, para tentar identificar quais são as queixas, quais são as causas, desculpa. Porque lembra, se o meu objetivo, o meu construto avaliar as crenças nucleares, a mudança de humor, sintomas fisiológicos, né, que tem a ver ali com ansiedade, depressão e tudo mais, avaliar as crenças é um dos meus objetivos com essas atividades aqui, que eu uso um baralhinho, que eu uso um joguinho, que eu uso alguma coisa, né? Então, eu quero avaliar isso. Vamos ver aqui um trecho do filme, ó. Uma hora. Talvez seja melhor você deixar que outra pessoa decore. Ah, não. E na verdade isso é uma surpresa para você. Mirabel, eu sei que quero ajudar, mas é que hoje preciso que esteja perfeito. Toda a cidade depende da nossa família, dos nossos dons. Então, a melhor maneira para alguns de nós contribuir é dar espaço para que o resto da família possa fazer e faz de melhor. Tá bom? Gente, que cena, né? A gente tem que prezar pelo melhor da família. E às vezes, o que a gente faz de melhor é não atrapalhar os outros. Ou seja, se essa criança já vivenciou situações em que ela se sentiu assim, que ela não tinha valor para essa família, quando acontece uma situação como essa, vai ativar diretamente uma crença de tipo, eu não sirvo para nada. Não é? Então, vamos analisar essa cena de novo? Ó, enquanto eu estava vendo, eu estava anotando aqui, ó. Vamos lá. Ela tá lá ajudando, porque é a cerimônia de ritual. Ela já olha, desculpa, ela já olha aqui todos os membros da família no quadro, né? Se a gente volta aqui para analisar, ó, ela tá olhando todo mundo que recebeu o seu dom na porta. Todo mundo que recebeu. Ela não tá ali. Olha a carinha dela quando ela olha para isso, ó. O que que ela pensa, gente? O que que ela deve pensar? Aí o que que ela faz? Ela hipercompensa o fato dela não ter um dom e ela vai fazer o quê? Agradar as pessoas, né? Agradar. E aí ela começa a enfeitar ali. Aí chega quem?
a antagonista da nossa história, e fala, presta atenção nas palavras, que é rápida. Ela ficou assustada, né? Talvez seja melhor você deixar que outra pessoa decore. Ó, deixa que outra pessoa faça isso. Tipo, isso é uma coisa muito simples e você não dá conta, né? Ah, não. E na verdade isso é uma surpresa pra você. Isso é uma surpresa para você. O que que mostra? Ela tentando agradar a avó, né? Tadinha. Mirabel, eu sei que quero ajudar, mas é que hoje preciso que seja perfeito. Toda a cidade depende da nossa família, dos nossos dons. Ou seja, não é que a avó ela é ruim. Ela só quer é, garantir que as pessoas consigam manter uma qualidade de vida nessa comunidade através do milagre que foi concedido a ela, sabe? É uma preocupação genuína com as outras pessoas, né? Mas assim, as pessoas precisam receber o dom, Maribel, entendeu? Eu sei que você está preocupada, então ela dá uma empatizada inicialmente, mas depois ela dá um chega para lá, ó. Então, a melhor maneira para alguns de nós contribuir é dar espaço Ou seja, você pode contribuir mais se você não atrapalhar, dá espaço. para que o resto da família possa fazer e faz melhor. Tá bom? Olha aí, o resto da família sabe fazer e faz melhor. Anotem isso. O resto da família sabe fazer e faz melhor. Então, gente, olha só. Quando eu estava nessa situação aqui, aplicando esse joguinho aqui com a Mirabel, ela conseguiu me falar uma situação que ela teve com a avó que fez com que ela se sentisse muito triste, tá? E foi essa situação. Então, eu tô colocando como se ela tivesse realmente na terapia, tá? Ela me contou essa situação, tá? Então, eu falei, Mirabel, como você se sentiu? Me senti triste. E aí, como qualquer terapeuta da TCC, o que que a gente faz? A gente pergunta uma coisa muito comum. E o que que você pensou? Qual foi o primeiro pensamento que passou na sua cabeça? Deixa eu abrir o chat aqui pra gente ver. Vocês já estão lá na frente, hein? Vamos lá. Os slides não serão disponibilizados. Para quem fizer o clube, vai estar lá. Essas aulas estarão lá junto com os slides, né? Bom, que bom que vocês estão achando que tá legal, né? Ela tá sempre querendo agradar a todos. Eu não sou boa quanto todos, eu só atrapalho. A Lara perguntou, esse comportamento de querer agradar a todos e ser útil seria uma estratégia compensatória? Ô, Lara, guarda bem isso que você falou, que a gente vai na conceitualização cognitiva, a gente vai tentar colocar lá e vamos descobrir se é ou não. Quando ela fala que o povoado depende do dom, a Mirabel pode pensar que ela é inútil, porque ela não tem um dom. Olha, perfeito. Por quê? Porque a gente também vai inferir pensamentos. Por isso que eu fiz esse exercício com vocês. A gente vai inferir alguns pensamentos que a gente acredita que o nosso paciente também tem, com base no que a gente sabe do quê? Dos dados que a gente coletou dos pais, né? Então, a gente vai inferir alguns pensamentos, porque se o paciente não sabe identificar um pensamento, se eu falar assim para a Mirabel, e o que que você pensou? E ela falar, não sei, a gente pode inferir, será que você deve ter pensado algo mais ou menos assim? E aí ela pode te confirmar. Ou você pode ir para uma estratégia completamente oposta, sabe? Falar uma coisa absurda, assim, e ela vai falar, não, eu não pensei isso, eu pensei tal coisa, sabe? Eu quero ensinar para vocês estratégias para quando a criança não consegue identificar pensamentos, o que que a gente faz, né? Mas aqui é só um exemplo, um caso, né? Então a Mirabel conseguiu contar essa situação. Eu quero entender o que que ela pensou a partir disso. Por quê? Se eu estou pensando em descobrir as crenças nucleares, por quê? A TCC enxerga que a psicopatologia, ela é o resultado de crenças muito disfuncionais, de pensamentos muito disfuncionais a respeito de si mesmo, do outro, do futuro dele. Então, esse excesso de pensamentos pode, né, influenciar na psicopatologia, tem muita importância eu entender o que esse paciente está pensando, né? Essa cognição dele a respeito dele, essa visão dele, porque ele vai começar a desenvolver um estilo de atribuição. Eu fiz uma aula hoje, uma mini aula que eu quero postar no Instagram para vocês sobre desamparo aprendido, em como as pessoas aprendem a sentir o desamparo com o tempo, tá? Então, depois eu vou compartilhar isso para vocês, para ficar um pouco mais claro, mas como que ela aprende desamparo? Por quê? Porque ela desenvolve um estilo de atribuição que é muito pessimista a respeito dela mesma e do fato de não ter controle sobre as situações aversivas. Ela fala, bom, não tem nada que eu possa fazer. Aí ela aceita que não tem nada que ela possa fazer
e começa a se sentir mal. Então, as crenças muito enraizadas ali, que elas, né, foram sendo desenvolvidas ao longo da infância, da adolescência, elas vão fazer mal. E esse excesso, né, de acreditar nisso é que pode fazer com que a pessoa desenvolva uma psicopatologia. Então, a cognição, ela é muito importante para nós, né, para a gente saber a possibilidade de um transtorno ou não, tá? Então, que nem a Letícia falou, ela pode pensar que ela é inútil. Vocês podem inferir possibilidades para depois testar essas possibilidades. Sabe por quê? A conceitualização cognitiva a gente vai fazer a lápis. Por quê? Depois a gente vai apagar. A gente vai primeiro inferir as possibilidades de crenças que ela tem. Se confirmar, a gente deixa lá. Se não se confirmar, a gente apaga. Por quê? A gente está em busca de um padrão. Se esse pensamento de que ela é inútil aparece em outras situações, a gente encontrou a crença. Entendeu? Necessidade de agregar a estratégia compensatória, vamos falar lá, né? Não sou boa o suficiente, exatamente. Então, a gente está inferindo possibilidades a partir das situações que ela está contando para a gente. Então, ela foi lá e contou essa situação, certo? Vamos lá. Aí, na sessão 5, vocês lembram que a gente fez aquela atividade dela desenhar a família? Ela foi desenhar a família, certo? Essa atividade, ela fluiu muito bem. Porque a Mirabel, ela é criativa, ela é participativa, né? Ela tem dificuldade ali com as emoções dela, ela costuma fugir quando ela precisa lidar com alguma situação desagradável, falar sobre as emoções dela. Mas, nessa atividade da família, ela curtiu fazer. E um dos maiores destaques foram para sua irmã Isabel, a Luísa, seu primo Antônio e a avó, né? Então, quando eu fui perguntando para ela, desenha aqui para mim um pouco de cada um, qual que é o dom. E aí fui conversando com a Mirabel sobre isso, ela foi desenhando a família e ela foi me falando, ela deu uma ênfase especial. Lembra que eu quero saber como ela enxerga o outro? Lembra disso? Eu quero saber como que ela enxerga ela mesma, os outros e o futuro também. Mas por quê? Quando eu quero saber como ela enxerga o outro, como ela se enxerga, como ela enxerga a família dela, porque os problemas estão muito relacionados a essa família. Então, essa atividade, ela é mega importante, porque eu preciso saber como que ela enxerga as pessoas. São todos melhores que ela, né? Ou ela se enxerga como parte dessa família, ou ela não se enxerga, ou como que ela se vê realmente. Isso a gente chama de tríade cognitiva. E o que que é a tríade cognitiva? A tal da crença central. É o que a gente quer descobrir. Então, se a tríade cognitiva é a crença central, tem que dar um jeito de direcionar atividades que me ajudem a justamente descobrir sobre isso. Então, vamos lá. Se ela der um destaque no desenho dela para essas 5 pessoas, vamos ver como que a Mirabel enxergaria. Então, na atividade, ela falou assim para mim, Ari, a Luísa, ela é muito gentil, você tem que conhecer ela é muito querida, ela é muito fofa, ela não nega nenhum pedido. Tudo que você pedir para a Luísa, ela vai fazer. Não é isso? Ela é sempre doce, ela tá sempre disponível, assim, ela carrega o mundo nas costas, a Luísa, né, gente? Ela, se você pedir, Luísa, você pode fazer o que ela faz. Luísa, precisa subir os burros, ela faz. Luísa tem que dar comida, ela faz. Luísa tem que trazer o piano, ela vem. Então ela é muito gentil, ela é sempre doce, disponível. Luísa é sempre disponível. Então é assim que a Mirabel descreveu ela para mim. A Isabela, vocês podem imaginar a cara da Mirabel quando a gente fala da Isabela? A Isabela, sabe? Tipo, ai, a Isabela é a perfeita, sabe? Ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela sem defeitos, todo mundo ama ela, sabe? Então ela falou da irmã dela dessa forma. Ela falou de todos os membros da família, mas eu dei um destaque maior nesses daqui, né? O Antônio, ele é um menino tímido, introvertido e muito amoroso. É o que mais empatiza, com quem a Mirabel mais empatiza. Então, ela dá uma ênfase no Antônio como sendo, de alguma forma, ela se vê em algumas características do Antônio. O Antônio ia passar pelo ritual, ele ficou deitado embaixo da cama, ela fez um presentinho para ele, para entregar para ele, ela tenta passar segurança para ele, ou seja, ela tem uma ligação emocional muito forte com o Antônio, né? Então ela tem uma sensação meio que de proteger ele, e muito dessa ansiedade que ela está sentindo, ela vai falando, né? Tem a ver com o fato de que ele vai passar pelo ritual e ela tem medo de como é que vai ser. Se ele não receber o dom, como que a família vai reagir ou qualquer outra coisa. Então, o Antônio também enxerga a Mirabel como a criança que ajuda ele, né? Tipo, a Mirabel tá aqui. Tanto que quando ele vai passar pelo ritual, ele pede para que ela vá de mão dada com ele para receber o dom. E vocês lembram da cara da avó quando a Mirabel começa a subir com ele?
né? Então existe uma tensão ali no ar, mas ele se sente seguro e confortável com ela. E aí a Mirabel também falou do Bruno. Então estou dando destaque aqui em algumas pessoas que chamaram mais atenção nessa conceitualização da família, né? A Mirabel não sabe muito sobre o tio, é um segredo de família. Então quando ela está desenhando lá, ela fala assim: ah, o Bruno. O Bruno, eu não sei muita coisa. Mas como assim não sabe muita coisa? Eu só sei que ele foi embora da família, né? E é o tio dela, que ela nunca conviveu, sabe? Então não se sabe muito sobre ele. Eu já ia colocar um asterisco lá, que em algum momento eu ia perguntar para os pais sobre esse tio Bruno, né? E ela deu também uma ênfase especial para a avó. Falou que a avó ela é durona, né? Ela é fria, ela é distante, ela é preocupada, mas ela também, né? É uma preocupação boa com a comunidade. Ela faz com que a família se una, né? Que seja útil para as outras pessoas também, e tudo mais. Então, uau! Olha isso, uma atividade da família, quantas informações de como enxerga, porque como enxerga é uma das coisas que a gente mais quer saber, como que a criança enxerga e se enxerga, né? As coisas, as pessoas, tudo, o futuro dela, sabe? Porque isso tem a ver, muito a ver com crenças. Bom, a gente sabe como ela enxerga já alguns membros da família. E agora, como que ela se enxerga? Vamos ver. Eu acho que hoje foi um dia difícil para você. Eu só tava cuidando da família. E eu posso não ser super forte que nem a Luísa, ou incrível sem forçar, que nem a senhorita perfeita Isabela, que nunca acordou com o cabelo torto, mas deixa pra lá. Eu queria que você conseguisse se ver do jeito que eu te vejo. Você é perfeita. Eu vi. Você é tão especial quanto qualquer um dessa família. Uhum. Você curou a minha mão com uma arepa com queso. Eu consegui curar com meu amor pela minha filha, com seu cérebro maravilhoso, imenso coração, Diga. óculos legais. Eu te amo, coisa linda. Eu sei o que eu vi. Pessoal, vocês viram no comecinho? É bem no comecinho que ela fala. Eu posso não ser forte como a Luísa, ou a senhorita perfeita como a Isabela, que nunca acordou com o cabelo, sei lá, enroscado, alguma coisa assim. Mas eu, deixa pra lá. Então, ela tem dificuldade de falar sobre como ela se enxerga, né? E a dificuldade, talvez, dessa atividade com ela em consultório ajudar a tirar ali essa informação de como ela se vê nessa família. A gente está inferindo possibilidades de acordo com o comportamento dela, as estratégias compensatórias que ela utiliza, né? Mas ela, tipo, é como se ela quisesse falar: eu não sou assim, não sou assado, mas mãe, olha, deixa pra lá, sabe? E aí quando a mãe fala: filha, você é perfeita, ela faz: uhum, sabe? Como se ela não acreditasse nisso. Talvez uma das crenças que ela tem, as pessoas fazem de tudo para me agradar pelo fato de eu não ter nenhum dom, sabe? Tipo, os pais, eles dão muito mais atenção para Mirabel pelo fato dela não ter um dom, né? Então a gente vai inferir algumas possibilidades aqui, certo? Vamos lá. Vamos continuar. Então, a Mirabel, depois dessa atividade, a gente percebeu que a Mirabel, ela ama a família, ela tem conflitos com a irmã, né, a Isabela, ela sente-se distante da avó, enxerga seus pais de forma positiva e é mais próxima do primo Antônio. Se a gente fosse fazer um resumo ali, né, dessa atividade. Por não ter nenhum dom, gosta de ajudar todos da casa, pois precisa se sentir útil e agradar. Tem boa relação com os outros membros da família, mas ultimamente não se sente parte deles. Por que que ela não se sente parte deles? Então vamos lá. Eu resolvi usar o túnel do tempo, lembra? Eu resolvi usar o túnel do tempo, porque tem situações que aconteceram no passado. Quando eu falo em crenças, eu estou falando de discursos e situações em que essa criança vivenciou de maneira mais repetida, que facilitou com que ela desenvolvesse crenças, certo? Porque a crença é isso, né? Eu fui submetida a um tipo de discurso, tipo, você é muito desorganizada, você é muito não sei o quê, ou você é muito não sei o que lá. Pode ser crenças positivas, todos nós temos crenças positivas a respeito de nós mesmos também, mas se é uma crença, é porque isso
de alguma forma, foi perpetuado algumas vezes. Então, eu quero saber um pouco mais do passado da Mirabel. Aí eu vou jogar o quê? O túnel do tempo. No túnel do tempo, eu coloquei algumas perguntas mais sobre o passado, para entender algumas situações que aconteceram com ela no passado. Né? A gente selecionou então algumas perguntas para ela falasse de situações vivenciadas para que a gente pudesse, da situação em que ela me conta ali, que vocês vão ver, ó, aqui tem perguntas do presente, passado e futuro, né? Então aqui eu consigo ver situações que aconteceram que possam ter favorecido o aparecimento de crenças, porque, gente, não é jogar por jogar. É selecionar o que você quer saber do passado, porque tem perguntas que não tem nada a ver. Assim como tem perguntas do futuro, tipo assim, ó, no futuro eu vou ser uma mãe. Eu não quero saber que tipo de mãe a Mirabel pensa que ela vai ser. Eu tô mais interessada em saber outras coisas relacionadas ao futuro dela, né? E tem outras coisas do presente também, que às vezes tem perguntas sobre relacionamentos, tem perguntas sobre coisas que não tem muito a ver com o que eu preciso saber. Então eu seleciono algumas do passado e algumas do presente, algumas do futuro, se for interessante para mim. E aí eu vou buscar essas informações para fazer a nosso modelo cognitivo. Por quê? Eu estou buscando um certo padrão de pensamento. Se eu já sei, ao longo da história de vida dela, né, que aos 6, 4 anos, ali, entre 4 e 6 anos, ela foi passar pela cerimônia e não conseguiu receber um dom. O que essa criança ficou exposta até este momento? É isso que eu quero saber. Então, eu jogo o túnel do tempo. E aí ela me fala uma situação que aconteceu com ela dentro dessas perguntas de presente, passado e futuro. Vamos assistir juntos. Pessoal, me dá um feedback. Eu fiz uma gravação, obviamente, da minha televisão, né? Porque não ia achar o filme, também não tem como gravar a tela do filme, ou se alguém sabe fazer isso na internet, eu não faço a mínima ideia. Tá dando para ouvir o que eles falam? Tá dando para entender? Eu ainda coloquei com legenda para facilitar, caso não desse para entender muito bem. Dá para ver? Ah, então ótimo, perfeito. Então, bom. Então, eu vou colocar mais uma cena aqui, a gente vai prestar bem atenção, tá? Quanto você. Ah, precisamos de foto com todo mundo. Agora, venha. Deixa eu só contextualizar. O Antônio passou, então, pelo ritual, aí ela tá me contando, né? Porque isso já. Lembra que quando a gente foi fazer a coisa oh meu Deus, da família e tudo mais, ela tinha uma certa preocupação com o Antônio, né? As sessões iniciais, ela não tinha passado, o Antônio não tinha passado ainda pela cerimônia. Aí ela me conta nessa sessão em que eu programei, para a gente falar um pouquinho sobre as situações de presente, passado e futuro, né? Com base nas coisas que ela já tinha me falado, para ela me contar uma situação do passado em que ela sentiu tal coisa, sabe? E aí ela me conta uma situação como essa. Então, o Antônio fala, eu tenho uma aqui que aconteceu semana passada, por exemplo, né? Na cerimônia do meu primo aconteceu isso. Então, ó, a avó fala assim, um dom especial como você. Vamos lá. Quanto você. Ah, precisamos de uma foto com todo mundo. Agora, venha, venha, venham. Que noite maravilhosa. Que noite perfeita. Que noite perfeita. Olha a carinha da Mirabel. Juntos. Sem lamentar, eu tô legal. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Me segurei pra não chorar nesse filme, viu? Porque a Mirabel testou o meu emocional aqui. É, todo mundo tirou a foto da família. Vamos todos juntos da família, vamos nos unir, todo mundo. Família Madrigal! Oi? E eu? Cadê eu? Cadê eu? Olha a carinha da Mirabel. Olha a carinha da Mirabel. Quando ela me conta essa situação que aconteceu, mas na hora eu já vou construir o modelo cognitivo. Meu Deus, então me conta aqui, ó. Eu vou anotar, tá, Mirabel? Então vamos lá. A sua avó chamou todo mundo para tirar foto lá na cerimônia do teu primo, né? Todos foram, menos você? Ninguém te chamou? Não, ninguém me chamou. E o que você sentiu? Eu fiquei muito triste. E o que você pensou quando você estava vendo tudo aquilo? Ninguém lembrou de mim. E o que você fez depois disso? Eu me afastei de todo mundo e fui chorar, né? Então, ou seja, o que eu estou buscando aqui? Eu peguei alguns trechos do filme, né, óbvio. Eu estou buscando aqui, né, nesse jogo, alguns resultados para mim.
Lembra, eu estou em busca de um padrão de pensamento, de cognição. Eu não estou afim de qualquer situação. Eu estou afim de situações em que eu consiga, né, encontrar o que eu preciso ali. Quando ela me conta essa situação aqui, que ela ficou fora, pensou, poxa, ninguém lembrou de mim. E aí, tem uma técnica da TCC, né, em que a gente vai fazer perguntas sobre o que isso significa, ninguém lembrar de mim. Quando a gente pergunta o que significa esse pensamento para o paciente, a gente geralmente vai encontrar a crença central, tá? Significa o quê, gente? Eu vou perguntar para vocês. Se ninguém lembrou dela, o que esse pensamento significa? A Fernanda ainda não viu, mas vai chorar. Eu chorei muito, essa cena é muito triste. Tem uma cena que é pior ainda, né, credo? Que horror. É... Perfeito, a Josi falou aqui uma coisa muito legal. Então, o que vocês estão colocando? Ah, não sou importante. Ó, perfeito. Vocês estão dando exemplos aqui de desamor. Eu vou quebrar um negocinho sobre esse, crenças de desamor, tá? É, no livro da Judite, aquele sobre TCC, essa crença que a gente coloca aqui, por isso que eu não sou tão fã desse jogo aqui, porque crença de desamor, desvalor e desamparo, elas são só exemplos de núcleos de crença que a Judite utilizou para descrever o caso que ela estava atendendo, porque eu não lembro qual que era, o nome da paciente era Lucy. Eu já faz tempo que eu li esse livro, eu li o livro todo da Judite, eu li o livro todo, mas já faz um bom tempo. Ela tem uma paciente em que ela vai mostrando como aplicar TCC com base nessa paciente. Depois eu posso mostrar para vocês o livro que é, mas o livro clássico da Judite, que é ele da capa verde, tá? E aí ela faz esse modelo, mas ele é apenas, esse modelo, né, desamor, desvalor, desamparo, ele é apenas didático. O que a gente, quando a gente fala de crença, é isso que vocês estão falando aqui, ó. Sou invisível para minha família, isso é uma crença, tá? Não tenho valor, isso é uma crença. A gente não precisa encaixar isso em desvalor, desamor, desamparo, porque nossos pacientes vão ter todas. Eu garanto para vocês, assim como a gente tem todas. Tem todas. Nós temos muitas crenças. Então, a Jordana ainda falou, ela deve estar com as crenças muito ativadas. Com certeza. Com certeza ela está com as crenças ativadas. Por quê? Porque ela passou pela situação com a avó naquele momento. Ó, vamos parar para pensar. Desde que o filme começou, vem todo mundo perguntando do dom dela. Por quê? Porque tá chegando a cerimônia, aumenta ainda mais a pressão do lado dela, tá? Todo mundo perguntando do dom dela. Algumas pessoas falam assim, ó, é, você é especial dos não especiais. Isso reforça a crença dela, né? Quando a avó fala, olha, é, ajuda mais quem não atrapalha, reforça o fato de que só ela não pode ajudar as pessoas, tá? Quando acontece a situação que todo mundo tá ali na família e não chama ela para tirar foto, reforça ainda mais. Então, provavelmente, essa menina ela está com sintomas, né? Devido às situações que ela está vivenciando ultimamente e com crença ativada. Só que crença ativada, obviamente, muitas vezes ela pode desenvolver um transtorno, né? Por quê? Porque é justamente isso que eu falei para vocês. Então, quando a gente quiser identificar crenças, na conceitualização cognitiva, não vai ajudar vocês se vocês colocarem assim, ó, crença de desamor. Sabe? Porque a crença de desamor, a gente vai ter desamor, desamparo de desvalor. Tipo assim, ó, a Mirabela tem crença de desvalor assim, ó, eu não faço nada direito, isso é um desvalor. Eu não sou amada, isso é desamor. Não ajuda. O que ajuda a gente, pra gente pensar no tratamento, é a frase mesmo ali, ó. Eu não me sinto amada, eu não me sinto parte da família. Isso é que a gente quer saber. Tipo assim, ó, quando a gente coloca como ela enxerga os outros dentro dessa tríade cognitiva, ela vai lá e coloca assim: todo mundo é especial menos eu, tá? Então, é uma crença dela. Então, a gente não precisa encaixar, sabe, Jordana? A gente pode falar assim: não, eu preciso entender o que esse paciente pensa sobre ele. Se é desvalor, desamor ou desamparo, isso foi só um jeito didático da Judite colocar isso, mas nossos pacientes, todos os nossos pacientes, eles vão ter as três tipos de categorias ali, muito mais. Isso ali, ela só mostrou três, mas de uma forma realmente, como eu falei,
para exemplificar o conhecimento. Mas, por exemplo, gente, eu posso ter crenças de desamor. Ai, ninguém gosta de mim realmente, meus amigos não gostam de mim, numa situação específica, sei lá, todo mundo foi para uma festa e não me chamou. Ativo uma crença em mim. Poxa, meus amigos não gostam de mim, né? Ok. Vamos supor que eu estou aqui na aula com vocês e vocês me dão um feedback negativo. E podem dar, porque nem todo mundo vai gostar da aula, mas vocês vão lá e me dão um feedback negativo. Se eu tenho uma crença de desvalor, por exemplo, né, dentro da categoria desvalor, eu vou falar assim: nossa, as pessoas não gostaram da minha aula. Aí, quando a gente vai avaliar mais profundamente, olha o raciocínio clínico que eu estou fazendo dentro da TCC com base nesse exemplo que vocês deram aí, ó. Se eu for analisar profundamente eu em terapia, eu vou entender o quê? Bom, se uma pessoa falou para a Ari que não gostou da aula dela e um monte de gente falou que gostou e ela tá presa nesse comentário de uma pessoa que falou que não gostou, e isso ativou uma crença dentro dela, porque essa crença já existe, né? De que eu não sou uma boa professora, por exemplo. Vamos supor, eu só tô dando exemplo, tá, gente? Se essa crença existe dentro de mim, eu vou lá para terapia e falo: poxa, eu acho que eu não estou conseguindo entregar o que eu gostaria, eu acho que eu não estou tão preparada para dar aula para tantas pessoas, sei lá. Eu vou falar isso na terapia. A minha terapeuta da TCC vai olhar para mim e falar assim: então quer dizer que você tende, né, a atribuir um rótulo a si mesma com base em uma única experiência, por exemplo, né? Com base em um comentário e desconsidera totalmente as outras possibilidades. Considera todo mundo que elogiou a tua aula e você vai focar em um aspecto negativo. Que distorção cognitiva que é essa? Porque aí ela vai reestruturar essa crença. E por que que esse comentário tem tanto valor para mim do que não gostaram? Porque ativou crença. Né? Então, por exemplo, eu posso falar para vocês de uma crença de desamor, desvalor, de desamparo, sei lá, posso citar várias. Nós temos crenças, vocês têm crenças enquanto terapeutas, então não tentem categorizar dessa forma. Embora com o joguinho aqui vocês vão ver que eu coloquei ali, mas eu ia fazer essa explicação ali na frente, surgiu agora, né? Então, por exemplo, será que realmente ninguém gosta de mim? Ou eu estou distorcendo a realidade porque ativou-se uma crença em mim? Porque as crenças estão ali. Elas vão ser ativadas de acordo com situações. Por exemplo, pode ser que a Mirabel, até o momento do filme, né, entre os 6 aninhos dela e agora que ela está com 15 anos, foi um momento muito tranquilo. Ninguém ia passar por rituais, ela estava ok. E aí, agora que começou esse novo ritual, nessa cerimônia, dom, ela começou a se sentir ansiosa, mais deprimida. Pode ser também, mas por quê? Por causa de uma situação que estava ali. Pode ser que antes ela não estava se sentindo assim. Porque a família coloca uma carga muito grande nisso. Olha, tá chegando a cerimônia, né? Você tá bem? Você quer conversar sobre isso? Lembre-se que você não precisa provar nada para ninguém. A pressão dela aumenta, mas porque uma situação como essa está acontecendo. Ou será que foi sempre assim? Entendeu? Então é isso que eu quero saber, né? É isso que eu quero saber, porque eu quero saber se a Mirabel tá distorcendo ou se ela tem evidência suficiente de que ninguém gosta dela, tá? Será que essa foi a única situação em que ninguém lembrou dela ou teve mais situações? Aqui a gente já sabe, nessa altura do campeonato aqui, a gente já sabe que teve muito mais situações, né? Eu só trouxe alguns exemplos aqui. Aí o que que eu faço? Eu falo: ai, Mirabel, ó, eu explico o modelo cognitivo para você assim, fazer o seguinte: como essa situação aconteceu aí semana passada, algumas coisas estão acontecendo, também por causa, né, você viu rachaduras na sua casa, não sei o que, eu vou pedir para você anotar para mim. Você pode anotar para mim quando algumas coisas acontecerem? Aí eu entrego um RPD. O que é o RPD? É o registro de pensamento, né? O RPD, opa, é isso aqui, ó. Aí no RPD eu peço para ela anotar, tá? Não vou ali para não dar spoiler, para ela anotar. E ela vai anotar as situações que acontecem durante a semana dela para ela me trazer. Aí, Ari, meu paciente não preenche RPD. Não tem problema. Se ele não preencher RPD, vocês fazem na sessão. Porque dentro da estrutura da sessão de TCC, a gente não tem que perguntar para o paciente, né? A gente vai avaliar o humor, depois a gente vai perguntar como é que foi a semana, né? Depois a gente vai passar pela atividade de casa ali, que no caso seria avaliar isso daqui. Mas se o paciente não fez em casa, a gente faz ali. A gente pergunta para os pais se aconteceu alguma coisa importante. Eu sempre falo para os pais: olha, qualquer coisa que for importante, né? Que tiver desregulação emocional, eu sempre falo isso: pai, teve desregulação emocional? Me conta, me manda uma mensagem, sabe? Para que eu saiba isso antes da sessão, porque às vezes a criança vai ter dificuldade de lembrar. Adolescente vai lembrar um pouco mais fácil, mas a criança tem dificuldade. Por que que eu estou interessada na desregulação emocional? Porque quando eu tenho uma resposta emocional muito intensa, pode ser que eu tenha
ativado alguma crença. Entendeu? Então, todas as emoções mais intensas, e aí eu posso entregar para os pais, por exemplo, um desses monitoramentos, né, de humor, de situações, vai depender do meu caso, vai depender do meu objetivo, lembra? Vai depender do meu objetivo, o que que eu quero com isso? E aí, eu entreguei para a Mirabel um RPD, falei assim, Mirabel, coloca isso aqui para mim. E aí, a Mirabel trouxe na outra semana. Então, vamos analisar algumas questões que a Mirabel trouxe aqui. Bom, o vizinho diz que. Aí eu trouxe, gente, situações, algumas que já aconteceram, por ali. Vamos supor que ela trouxe essas situações ali, né? Que o vizinho falou de novo para ela que ela era especial no meio dos não especiais. E aí ela notou um pensamento: eu odeio ser diferente, porque ela é única, que não tem poderes, então ela é a diferente, né? Emoção, tristeza, comportamento ela disfarça. Ah, tudo bem, e sai, né? O Antônio recebe o dom, que aconteceu recentemente. E todos vão tirar uma foto para comemorar, que foi a situação que aconteceu agora, né? Ninguém lembrou de mim. A emoção, tristeza, comportamento, ela se isola, né? Ela sai de cena e vai se isolar. A outra situação, a avó pede para que ela não atrapalhe, né? Eu só queria ajudar, é o pensamento dela, eu só queria ajudar. Ela pode ter o quê? Vários pensamentos aqui. Eu posso colocar todos que vocês colocaram aqui. Opa, ela pode colocar vários pensamentos aqui, numa mesma situação. Não tem problema. A gente vai avaliar cada pensamento. A emoção, tristeza e raiva. E aí o comportamento, ela enfrenta a avó e se isola, né? Ou ela só se isola aqui, tá? Ela não, na verdade, ela só se isola. Isso daqui era de uma outra situação, mas que eu joguei lá para o nosso exemplo de conceitualização. Então, por exemplo, o paciente não trouxe, a gente constrói isso em terapia, em sessão mesmo. A gente vai perguntando e a gente vai construindo situação, pensamento, emoção, comportamento, assim como eu fiz aqui. Ela acabou de me trazer uma situação e eu montei um modelo cognitivo, ok? Então vamos lá. Vamos ver essa aí. A Mirabel fala assim para mim, Ari, eu escrevi uma música. Eu escrevi uma música sobre os meus sentimentos. Eu não consigo falar, mas eu escrevi. Agora vamos prestar atenção na letra da música dela. A visão positiva dela. Sim, eu consigo. Eu quero que conte pra mim. Ninguém pode me ajudar. Talvez não, mas pra me ajudar. Então, como que a Mirabel expressa as emoções dela nesse filme? Cantando. E é lindo, né? Eu adoro filmes com músicas. Então, meu Deus. Olha o meu computador aqui, ó. Ela faz isso com filmes, ela faz isso cantando. Então, ela conseguiu mostrar pra gente o quê? Através da música, os sentimentos dela. Ótimo, maravilha. Às vezes eu faço com um adolescente, para eles escreverem pra mim. Eu lembro até hoje de um adolescente, e ele é um menino que eu atendia, de 16 anos, né? Ele escreveu uma carta pra mim, dizendo pra mim o que ele sentia. E eu tinha adolescentes que eu fazia, meninas, que eu fazia diário. E aí, toda vez que ela vinha pra terapia, eu colocava alguma coisa pra ela responder. Tipo assim, quem é dos anos 90 aqui vai saber do que eu tô falando, que antigamente a gente tinha um caderno em que os nossos amigos respondiam coisas, lembra? A gente colocava perguntas, aí passava por todo mundo da sala e a pessoa respondia ali na linha que ela tinha que responder, né? Então, eu faço isso com as minhas adolescentes, que as meninas gostam mais desse tipo de atividade de escrever, né? Então, eu colocava perguntas ali em cima, tem uma caixinha de coisa que chama escrita terapêutica,
E tem algumas perguntas bem legais. Dentro do Toque Toque Plim Plim, aqui, que é esse livro que eu mostrei ontem para vocês, tem algumas perguntas bem legais também para colocar, que é sobre a história dela, se ela fosse escrever uma carta. Nossa, tem uma estratégia que eu amo de paixão dentro desse livro, que é assim, ó, escreva uma carta para um primo seu, né, que você nunca viu, que você não conhece, se apresentando. Coloque como você coloque, fale um pouco sobre os seus sentimentos, fale um pouco sobre a sua família, e aí eu peço para que ela faça, né? Ó, chama Quem Sou Eu? Quem sou eu? Tá lá na página 36, né? Então, ó, você conseguiu o endereço de uma pessoa da sua idade que reside em outro país. Na verdade, não é nenhum primo, ó, que reside em outro país, interessada em fazer amizade com você, que é do Brasil. É uma oportunidade interessante para você fazer um amigo ou amiga. Então, você vai escrever uma carta para ele. Aproveite. E aí, assim, gente, como eu que escrevo no caderno lá em cima, atividades que ela pode utilizar para fazer essa escrita mais terapêutica. Aí eu coloco, ó, você se apresenta, diz quem você é, começa a colocar para essa pessoa tudo que você acha interessante, né, sua aparência, suas atividades, seus interesses, sobre sua família, seus amigos e os seus sentimentos também, né? E qualquer coisa que você também queira relatar. E aí eu peço para trazer para terapia depois. Então, depois tem uma outra atividade aqui dentro que fala. Agora leia a carta para você mesmo, imaginando que você é a pessoa desconhecida que recebeu essa carta. E aí eu faço isso em outro momento. Primeiro eu quero entender como que ela se apresentaria. Por quê? Isso me dá dados de conceitualização cognitiva também. Então, eu já tive pacientes que escreveram música, já tive pacientes que escreveram uma carta. Eu tinha um adolescente que ele estava com ideação suicida e ele escreveu para mim um rap, como ele se sentia, tá? E me entregou. Gente, era um caderninho assim, ó, que eu vou falar para você. Sabe aqueles caderninhos que você arranca assim, as folhinhas? Ele falou assim, eu escrevi. Depois da sessão eu queria que você lesse. Então, essas coisas podem ajudar. A Mirabel escreveu uma música. Então, eu estou analisando algumas questões dessa música. Por exemplo, ó, não dá mais. Já cansei de esconder a minha dor. Como faz para esconder o que me faz tão mal? Eu me sinto tão só, já cansei de sofrer, né? Tadinha, gente, tadinha. Eu só queria mudar, só queria fazer você me enxergar. Quem será que ela queria fazer que enxergasse ela? Só preciso entender o que fazer, a curar as mágoas. E o que que eu vou fazer? Eu só quero que contem comigo. Toda a nossa família ganhou o seu dom, mas ninguém pode me ajudar. Talvez não dê mais para me ajudar. Gente, que tristeza. Quando ela me fala isso, eu consigo entender a dor dela. Por quê? Não tem o que ela possa fazer, só um milagre pode ajudar ela. Todo mundo recebeu menos ela, né? E ninguém consegue enxergá-la. Ninguém me enxerga. Opa, ninguém me enxerga, ninguém pode me ajudar, né? Tá ficando mais claro para vocês? Vocês estão anotando aí também? Ó, a Vanessa falou, estou usando a escrita terapêutica com um menino de 9 anos. Selecionei as cartas, tem dado muito certo. Adoro. É, Que nostalgia. Ai, travou para vocês? Ah, gente, que pena. Mas é bom, ainda bem que eu trouxe escrito também, né? Então, perfeito. Então, vamos continuar aqui, ó. Acontecerão algumas coisas entre as sessões, né? A Mirabel ela começa a se sentir preocupada com as rachaduras da casa, ela vai conversar com as irmãs dela, tá? Aí ela percebe o quê? A Luísa, ela tá sobrecarregada, tá tendo tique nervoso, se sente no limite. Esperam que ela seja, né, uma rocha e não há espaço para que ela demonstre vulnerabilidade. É criada então uma expectativa de que quem é forte não pode chorar, desabar, descansar ou falar algo sobre sentimentos negativos. Ela tem dificuldade de dizer não. Tudo que pedem para ela, ela cede, né? Então ela se força, né? Como se força e vulnerabilidade fossem opostos. Então, como ela é vista pela família como a rocha, né? A que aguenta o mundo, a que dá conta de tudo, ela não pode demonstrar fraqueza. Então, quando ela vai conversar com as irmãs, ela percebe que a Luísa está sofrendo. Então, lembra da visão que ela tinha de família antes? Olha como que tá agora. E aí, a Isabela, ela vai conversar. Lembra que a Isabela, ela tem um enrosco ali, né? Meio, poxa, minha irmã é perfeita, e olha pra mim, né?
Então, ela percebe que a Isabela, ela sente aflição por ter que ser perfeita. Gente, ter que ser perfeita deve ser horrível. Você não pode errar. Você não pode errar. Você não pode se manifestar. Então, ela é vista por todos como uma filha perfeita, que tudo que ela faz é incrível, é elogiado, o seu poder é criar flores. E ela nunca cria algo que não seja absolutamente perfeito e responsável, né? Ela é irresponsável ali por embelezar essa cidade. Ela, no entanto, ela se sente aprisionada nesse papel. Ela está se noivando com um rapaz que ela não gosta, porque ela não pode dizer não. Ela é a filha perfeita. Então, ela não tem permissão para ser espontânea, para errar, né, para se sujar, para se divertir sem se importar com a perfeição. Opa, então, entre as sessões, ela conversou com as irmãs dela e percebeu: peraí, as minhas irmãs estão sofrendo. Gente, tá tudo errado. Bom, vamos continuar aqui. Entre as sessões, o que que acontece? Quando ela vai falar, ela tem um momento com a irmã dela. Ó. A irmã dela pede para ela pedir desculpa. Sinto muito. Que a sua vida seja tão incrível. Sabe? Bom, desculpa. Eu não estava tentando arruinar a sua vida. Alguns de nós com problemas maiores. Chamando de egoísta. Fingindo ser perfeita. Já fiz isso. A única coisa que você fez por mim foi estragar tudo. A gente vai ter que dar um pause. Eu passei a vida tentando ser perfeita. Tipo, você tá me chamando de egoísta? Eu passei minha vida tentando ser perfeita. E aí ela fala: e você, o seu único dom é estragar tudo, ou seja, mais um reforço de você não faz nada direito, certo? Ok, vamos continuar aqui. Eu não estraguei nada. Você não pode se casar com aquele bombadinho idiota. Eu quis me casar com ele. Eu tava fazendo isso pela família. Não pode ser. Isa, essa confissão é séria demais. Então, tá vendo, minha filha? O que que acontece? Ela imagina que não aconteceria isso com a irmã dela, né? Que ela não sentisse emoções desagradáveis, porque a vida dela é tão perfeita. É uma crença também de que a vida do outro é perfeita, né? Então a irmã, ela fica revoltada, tipo assim, como assim? Eu sou egoísta? Olha o que eu tô fazendo para essa família, eu não posso dar um pum, sabe? Eu não posso acordar com o cabelo desarrumado, né? Enquanto isso é aprisionante para ela. E a Mirabel, ela nunca conseguiu enxergar a irmã, né, com sofrimento. Então, ela fala: peraí, o que você está me falando é muito sério, tá? Então, e aí, o que que acontece? Entre as sessões, a Mirabel tem um start. Ela fala: eu tenho que salvar a minha família. E é isso que ela vai falando em sessão. Tenho que salvar minha família, certo? Bom, então a Mirabel descobre que as pessoas estão sofrendo, né? E ela acredita que é responsabilidade dela salvar a família. Então, Mirabel também acredita que as rachaduras na casa representam as rachaduras na família. Gente, a casa está desmoronando porque a nossa família está desmoronando. E aí ela coloca na cabeça dela que ela tem que salvar a família, ok? Bom, anotamos isso aí. Aí eu falo: bom, Mirabel, tô percebendo que tem muita coisa acontecendo. Você tá preocupada com a sua irmã, com a rachadura na casa, não sei o quê. A gente vai lá e aplicou a Scared. Lembra que estava no nosso planejamento de avaliação? E aí saiu ali, ó, que ela se preocupa com os outros gostarem dela, que ela se preocupa em ser tão bom quanto os outros, né? Que ela se assusta, quando ela se assusta, o coração dela bate rápido, que ela se preocupa sobre as coisas darem certo para ela, porque, né, todo mundo tem um talento ali, menos ela. Ela não gosta de estar longe da família, ela é apaixonada pela família dela, né? Ela sempre fala isso. Preocupo-me de que algo ruim possa acontecer com os meus pais, preocupo-me com o que vai acontecer no futuro, preocupo-me com quão bem eu faço as coisas. Parece para vocês que ela responderia coisas desse tipo? E aí ela pontua 16 pontos. Vamos voltar lá para os dados de avaliação, porque eu tô querendo fazer o quê? A avaliação psicológica, a avaliação também teórica e ateórica. Então, Scarred, né, da Mirabel, 16 pontos. 16 pontos também é indicativo para uma ansiedade mais generalizada, em relação aos pais, em relação ao futuro, em relação a ela mesma, em relação a várias coisas, né? Bom, muito bem. Aí,
Beleza, aplicamos a Scarlett, fizemos várias sessões ali e teve um acontecimento entre as sessões. Essa é a cena mais triste do filme. O que está acontecendo? Ué, tá tudo bem, tá tudo. Nós vamos salvar um milagre. A magia. Você está falando sobre o quê? Olha a nossa casa. Olhe para sua irmã. Por favor, só. A Isabela não estava feliz. Ela Claro que ela não está feliz. Você arruinou o casamento Eu dela. não precisava que eu arruinasse o casamento dela, então fizemos tudo. E a Bela brilhou mais forte. Nós adoramos. É por isso que eu tô na visão e eu vou salvar um milagre. Você precisa parar, Mirabel. As rachaduras começaram com você. O Bruno foi embora por sua causa. A Luísa está perdendo os poderes. A Isabela está fora de controle por sua causa. Eu não sei por que você não recebeu um dom. Mas isso não é desculpa para você destruir essa família. A avó culpabiliza ela, né? Eu nunca vou ser boa o suficiente pra você. Vou. Não importa o quanto eu tente isso. Não importa o quanto qualquer um de nós tente. A Luísa nunca vai ser forte o suficiente. A Isabela nunca vai ser perfeita o suficiente. O Bruno foi embora porque você só via o pior O nele. Bruno não ligava para essa família. Ele ama essa família. Eu amo essa família. Todos nós amamos essa família. É você que não se importa. Você que vai chupando pra nossa casa. Você não ouve. Gente, essa cena ela é muito forte, porque a avó, ela culpabiliza ela, né? É, Então, é muito, tipo, complicado para ela, porque ela tá tentando salvar, ela tá tentando ajudar, porque essa é a única coisa que ela sabe fazer, né? Que é tentar ajudar, deixar as pessoas bem, né? Ser um suporte para as outras pessoas ali, porque por ela não ter um dom, então ela hipercompensa isso com outros comportamentos. E daí a avó vai lá e fala: Não, você tá arruinando essa família. É a primeira vez que a Mirabel responde com qual emoção? Raiva. É a primeira vez que a raiva aparece aqui. E a raiva é a amiga prima, né, da tristeza. Tristeza e raiva, elas são amigas ali, né? Então, vou lá. No meio de tantos pensamentos de tristeza, né? Ela foi lá e respondeu no RPD, vários, que mais apareceu no RPD dela, que foi tristeza, 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 né? Então, eu quero aplicar o CDI para entender se é isso mesmo. Inclusive, é um objetivo da minha terapia. E eu deixei para avaliar, para aplicar escalas, quando a gente já tivesse com um vínculo mais formado. Então, dentro do CDI, ela colocou que ela fica triste, ela pontuou 1 e 2, né? Aqui eu estou colocando a pontuação, que ela sente mais ou menos, e aqui que ela sente com mais intensidade, né? Então, ela falou que ela se sente triste muitas vezes, que ela não tem certeza se as coisas vão dar certo para ela, que ela faz errado a maioria das coisas, ela tem medo que coisas ruins aconteçam, ela tem muitas coisas ruins que acontecem são por culpa dela, é difícil para ela tomar decisões, ela sempre se sente sozinha, que o nível dela não é tão bom quanto dos outras crianças, que ela não tem certeza se ela é amada por alguém. Parece para vocês um CDI que a Mirabel responderia? E aí ela pontuou, gente, 11 pontos. 11 pontos não dá um indicativo para depressão, mas aí eu quero avaliar isso de forma qualitativa também, porque o ponto de corte do CDI é 17, né? Então, a partir do 17, a gente pode indicar a possibilidade de ela ter depressão. Mais que 17, né? 30, 40, enfim, aí é um pouco mais certeiro, mas 11 não chega ao resultado mínimo que a gente teria para uma depressão. Mas vamos lembrar, a gente não tem outras informações, tem muita informação lá de amigos, de escola, que a gente não tem informação, a gente não saberia o que ela responderia aqui, né? Mas dentre as informações que a gente tem, seria uma possível resposta do CDI dela, ok? Amanhã a gente vai avaliar os resultados, tá? Hoje a gente está na coleta de informações. Então, ela tem aqui alguns sintomas. A visão de futuro dela não acha que as coisas vão dar certo, não tem certeza, né? Que ela acha que ela faz o errado a maioria das coisas. Agora nós vamos então para as frases incompletas. Aquela atividade do toque-toque plim-plim.
né? Então, que ela fala assim, ó, a coisa que eu mais gosto que as pessoas admiram em mim é a minha boa intenção em deixar todos bem. Eu me sinto melhor quando as pessoas param de lembrar, né, sobre a cerimônia, tá? O que aconteceu com ela no passado, né, que ela não recebeu o dom. A coisa que mais me preocupa atualmente são as coisas, né, que mais me preocupam atualmente são as rachaduras na casita e a minha família sofrer. Eu realmente perco a calma quando me acusam injustamente. Então, ela foi respondendo, essa daqui seria as respostas principais que eu quero analisar para fazer a minha conceitualização cognitiva e chegar numa hipótese diagnóstica, né? No jogo das crenças, ela respondeu ali crenças, né, que tem a ver com desamor, desvalor, desamparo, como eu falei para vocês. Opa, desamparo está escrito errado ali. Mas ninguém gosta verdadeiramente de mim, sou um fracasso, sou dependente, sou inferior, não sou boa o suficiente. São coisas que apareceram nesse jogo também. Tá vendo como fica mais claro e muito, muito mais claro? Porque a gente conseguiu identificar um padrão. Vocês perceberam que em todas as escalas e atividades e jogos e situações que aconteceram, a gente conseguiu identificar padrões de pensamento dela. Por quê? Por que que são várias atividades, às vezes, para identificar a mesma coisa? Porque justamente eu preciso saber se é algo que é uma situação isolada em que ela pensou assim ou se pode ser uma crença, entende? Então é por isso que a gente faz isso, né? Para identificar o que que tem de comum. Nesses dois joguinhos, nossa, a imagem ficou muito ruim. Nesses dois joguinhos aqui, nenhum resultado muito significativo de depressão e ansiedade. Não expressou. Por quê? As perguntas que tem aqui, se eu ler para vocês, vocês também vão ver que não tem muito a ver, ó. Tenho comido de mais ou de menos, não mostrou alteração na alimentação. Meu peso nunca aumenta, não mostrou isso. Até, inclusive, dos motivos dele ser tão aclamado, né, esse filme da Mirabel, é porque ela é uma criança, até que essa boneca, ela tá bem magrinha, né? Mas ela é uma criança que ela tem um corpo que não é um corpo que está acima do peso e nem é um corpo extremamente magro, né? É um cabelo cacheado, é uma criança que usa óculos, muitas crianças se identificaram com ela, foi muito inclusiva essa personagem, então ela não tem essa questão do peso. Tem dificuldade de me concentrar, isso não foi mostrado, né? Mostrou, na verdade, ela muito focada em muitas coisas, né? Acredito que seria melhor se eu não existisse. Ela nunca colocou esse tipo de pensamento, tá? Seria melhor se eu não existisse. Muito pelo contrário, né? Ela quer se manter bem com a família dela e viver com a família dela. Não consigo fazer planos para o futuro, ela também não colocou isso. Sou muito indeciso, não apareceu isso. As pessoas me acham sensível e choroso, né? Me acham inapropriado, me sinto sem energia. Não apareceu nada disso, vocês concordam? Então, esses sintomas de depressão aqui que a gente avaliou nas cartinhas, e o de ansiedade também, não apareceu nada significativo. Bom, isso é um dado importante também. Vamos lá fazer juntos a conceitualização cognitiva? Papel e lápis na mão aí, caneta, sei lá, caderno, vamos fazer juntos. Vamos só lembrar de um conceito básico da TCC. Para quem não é da TCC e está assistindo isso daqui, lá no clube, obviamente, eu vou destrinchar conceito por conceito, entrar em cada coisa, explicar técnicas para a gente identificar, mas a ideia aqui é a gente treinar esse raciocínio para construir isso juntos, né? Então, a crença central é a tríade cognitiva, a visão de si, do outro e do futuro, tá? Do mundo, do futuro. A crença intermediária são regras e pressupostos. Por exemplo, se então, tá? Eu deveria fazer isso. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que fazer isso, sabe? Se eu tivesse isso, então talvez eu tivesse aquilo. Sei lá, são pressupostos. Aqui entra o nosso código de conduta, de como as coisas devem acontecer. Tem uma lógica, né, da forma como eu devo me comportar, ou como eu devo agir, são crenças intermediárias, são pressupostos ou regras que eu crio para minha vida. Todos nós temos isso, tá? Estratégia compensatória, o que que eu faço para lidar com a minha crença? O que que eu faço para lidar com a minha crença quando ela é ativada? Então, quando eu estou sob forte emoção, o que que eu costumo fazer? Eu não estou falando só de regulação emocional, não. Estou falando quando uma crença se ativa, tá? O que que eu costumo fazer? Então vamos lá. Vamos construir junto isso aqui, então, pessoal? Ó, preciso da ajuda de vocês, então. Vamos lá. Dados relevantes da história. Agora eu vou abrir aqui na forma de edição com vocês, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Bom, dados relevantes da história. Mirabel não recebeu um dom na infância. Que mais? Quais são os dados importantes, relevantes da história da Mirabel? Ela não recebeu um dom. Que mais que tem de importante?
pressão. Isso é importante. Um histórico de conflito com a avó. E mais? Isso mesmo. Aí não se sente importante para a família, a gente vai colocar em outro quadradinho. Aqui são dados relevantes. O que que aconteceu? Será que ela sofreu bullying? Será que ela não sofreu? Teve problemas no desenvolvimento? A família tem um histórico psiquiátrico? Tudo isso vai aqui. Como a Mirabel tem boas coisas ali a favor dela, não tem tanta coisa que a gente consiga colocar aqui agora, né? Agora, para responder às crenças centrais, crenças intermediárias e estratégias compensatórias, a gente vai vir o quê? Naquele negocinho que a gente construiu juntos aqui, lá no nosso RPD, né? Que a gente já identificou pensamentos, tá? E os pensamentos, eles estão diretamente relacionados com as crenças. Então, lembra quando eu falo que quando eu pergunto o que que esse pensamento significa, eu consigo identificar a crença? Então, quando a gente está falando dessas situações que a gente viu, que ela vivenciou, de coisas que ela pensou, que a gente inferiu e foi anotando, porque é isso que a gente faz no final da terapia, vai anotando as coisas que o paciente fala, das coisas que ela escreveu aqui nas atividades, de coisas que ela mostrou aqui para nós. A gente vai pegar situações, e aí, como é que é? Não é qualquer situação. São situações que têm um certo padrão que esse pensamento tende a se repetir, porque aí sim eu posso estar falando de uma crença. Vamos fazer isso então, ó. No jantar do noivado da Isabela, eu não mostrei essa cena aqui, então para quem assistiu o filme vai ter que me ajudar aqui, tá? No jantar de noivado da Isabela, a Mirabel quebra as coisas, tá? E aí a avó dela olha para ela furiosa, né? Porque afinal a Luísa não consegue segurar o piano, a casa desmoronando. Aí ela quebrou as coisas. Qual que é o primeiro pensamento que a Mirabel pode ter aqui? A gente só vai construir as crenças centrais depois que a gente construir essa coisa, essa coisa, o modelo cognitivo de algumas situações. Estraguei tudo, ó, foi o que mais apareceu. Estraguei tudo de novo. Estraguei, vou colocar esse então, tá? Estraguei tudo de novo. Ok. Qual que é o significado desse pensamento, pessoal? O significado, o que que significa? Ó, eu sempre erro. Vou colocar isso daqui, ó. Eu sempre erro. O que mais? Não faço nada direito. Eu acho que esses dois exemplos aqui são perfeitos. Sou inútil, também pode ser. Eu faço tudo errado, tá tudo certo. Vocês estão maravilhosos, maravilhosos. É isso mesmo. A emoção que vem é qual? Eu coloquei uma aqui. Preocupação. Que mais? Opa, apareceu a tal da tristeza de novo. Tristeza, culpa, maravilhosa. Jordana colocou culpa aqui. Tá, maravilha. Essas três já estão suficientes. E o comportamento, a gente já sabia, quem assistiu o filme já sabe que ela pede desculpa e se isola. Vamos fazer mais um. Eu coloquei uma outra circunstância aqui, ó. O Bruno, ele disse para Mirabel, eu quis trazer diferente dos que a gente trouxe, só para deixar ela mais rica, tá, gente? Então, desculpa para quem não assistiu o filme, mas vamos tentar fazer mesmo assim. Mas eu só quis trazer, quanto mais informações a gente tem, melhor para a gente construir a conceitualização cognitiva, tá? Então, aqui na situação, Bruno disse para Mirabel que ela tem que abraçar a Isabela. Ele tem uma visão lá que ela tem que abraçar, que é quando a Mirabel vai lá e fala assim: Ô Isa, eu vim falar com você. Ela pede desculpa, ela "Des- sinto muito por você acabar com a sua vida perfeita, não sei o que você quer." É aquela cena. O Bruno disse que ela tem que abraçar a Isabela. Eu já coloquei um pensamento aqui, ó. Ela nunca vai aceitar, porque é exatamente isso que a Mirabel fala pro Bruno. Ela nunca vai aceitar. Porque qual que é o significado desse pensamento? Ela nunca vai aceitar. Nunca vai aceitar, não. Aceitar um abraço da Mirabel. Por quê? Ela não gosta de mim. O significado dela nunca vai aceitar porque ela não gosta de mim.
Ou seja, na visão dela, a irmã não gosta dela. A questão é que se estende para outros contextos também, né? A emoção, preocupação, uma certa tristeza, pode ser. Mas ela sente sim. Eu lembro que quem assistiu sabe que ela sente raiva. Ela fala, nossa, eu vou ter que ir lá. Aí ela se preocupa. Ai, cara, eu não quero ir lá. Por quê? Porque a Isabela não gosta de mim, né? E o comportamento ela vai atrás da irmã, que foi um trecho da cena que a gente viu para conversar com ela, para ver se ela conseguia tirar um abraço, mesmo ela tendo certeza que a irmã não ia querer abraçar ela, né? E aí, no fim das contas, acaba que dá certo, né? A outra situação, a mais esperada. A avó diz que ela está arruinando a família. Esse nós vamos fazer inteiro juntos, vai. Essa situação, a avó diz, Mirabel, você está arruinando a nossa família. Qual que é o pensamento automático que a Mirabel tem? Vou colocar alguns que eu vi aqui, ó. Só atrapalha. Eu só queria ajudar. Deixa eu colocar, eu vou colocar um aqui, ó. Eu só queria ajudar. Ela não me enxerga. Não consigo agradar ela. Perfeito. Estamos super alinhados, pessoal. Uau! No meio de tantos pensamentos, o que que esse monte de pensamento significa? Porque algumas coisas vocês colocaram aí que é o significado desse pensamento, né? O que que significa? Se eu não sirvo para nada, se eu só atrapalho, não sou amada, ninguém enxerga meu valor, ninguém acredita em mim, eu nunca vou conseguir agradar. Vários aqui, né? Aí a emoção tá um pouco mais fácil de identificar nessa cena. Por quê? Porque ela chora, né? A raiva. É a primeira vez que a raiva aparece. Mas, como ela é amiga, prima, melhores amigas de quem? Da tristeza. E ela enfrenta a avó. Essa família, não sei o que, não sei o que lá, o Bruno, não sei o que, ela vai falando, né? Decepção, uma emoção secundária aqui, né? Decepção. E comportamento, o que que ela faz? Ela enfrenta a avó, né? É a primeira vez que ela tem uma atitude diferente, certo? Ok. Então nós temos situações aqui. Vamos trazer esse slide para cá para ficar mais fácil essa aula? E a gente tem situações aqui também, ó, que a gente estava construindo nossa conceitualização cognitiva antes disso já. Antes disso, né? Então vamos lá. Desde a primeira sessão, a gente está construindo nossa conceitualização. O que que aparece aqui, ó? Primeiro, a gente só pediu para ela anotar pensamento. O significado a gente foi perguntando ao longo do tempo ali. Quais são as crenças centrais da Mirabel? Olhando assim, ó. Hum? Com todos os dados que a gente coletou, quais são as crenças centrais dela? Com base no significado dos pensamentos dela. E nos outros que a gente já inferiu com base nas histórias que ela contou pra gente, porque a gente está interessado nas situações. Então, quando eu fui fazendo com vocês, e é isso que eu quero que vocês percebam, o raciocínio de fazer a conceitualização cognitiva é esse. Ó, eu fui fazendo com vocês, enquanto a gente estava tendo aula, nos momentos do filme, eu fui anotando pensamentos dela. Então, o que que eu anotei aqui, ó? Tenho que orgulhar a minha família. Opa, isso não é uma crença central. Isso é uma crença intermediária. Por quê?
Lembra que crenças intermediárias são regras e pressupostos que eu crio para minha vida? Lembra? Eu tenho, eu deveria. Então, tenho que apareceu lá numa sessão lá atrás com a Mirabel. Ela falou: não, eu tenho que orgulhar minha família. E eu já fui lá, eu, Ari, já anotei na conceitualização cognitiva dela. Tenho que orgulhar. É uma regra que ela criou para a vida dela. Tenho que orgulhar a minha família. Tá? Outra coisa que eu anotei aqui, ó. Tá. Ok. Eu anotei aqui também. Bom, aí eu já vou ali. Ah, e eu passei que a estratégia compensatória é o que que ela faz, né? Para lidar com a crença. Bom, ao longo das sessões com ela, se vocês forem anotando aí também, vocês vão me ajudar. Eu sei que o que que ela faz para lidar com a crença? Eu anotei aqui uma coisa que eu notei que ela faz para lidar com a crença dela. Ela tenta, ela busca aprovação. Então, ela tem comportamentos, estratégias compensatórias são comportamentos que eu tenho para lidar com a crença. Busca a aprovação da avó, tá? Foi isso que eu anotei enquanto a gente estava fazendo as nossas sessões de coleta de dados inicial, ok? Ok. Então, vamos lá. Eu vou olhar o bate-papo de vocês também. Ó, aqui que a gente estava fazendo. A gente vai fazer a crença central. Vamos lá. Então, o que a gente viu que apareceu, que a Betina colocou aqui, ó, não sou boa o suficiente. Isso apareceu com uma certa frequência aqui? Apareceu, né? Pelas coisas que ela colocou. Então, vamos lá. Não sou boa o suficiente. Por quê? Até porque, gente, eu fui a única pessoa que não recebeu um dom. Então, eu não sou boa o suficiente. Eu não sei por que que o milagre não me escolheu, né? Não sou boa o suficiente. Certo? Qual outra crença que ela pode ter desenvolvido? Eu sempre faço as coisas central. Ou, eu sempre faço as coisas erradas. Crença central, eu sempre faço tudo errado. Outra, ninguém gosta verdadeiramente de mim. Ela já disse isso num dos instrumentos que a gente utilizou aqui. Que mais? Eu não sirvo para nada, não sou importante. Não sou importante para minha família. Lembra que eu não, ó, ninguém gosta verdadeiramente de mim, por quê? Por causa daquela situação que todo mundo foi tirar foto da família e ela não estava lá, gente. Ela não se sente importante para essa família, né? Eu não faço parte dessa família, ok? Todos são especiais, menos eu. Porque reforçam isso para ela o tempo todo, certo? Aqui nós já temos um bom emaranhado de crenças, né? A gente pode colocar mais, inclusive a gente pode colocar crenças positivas dela, que ela tem a respeito dela mesma, né? Aqui não apareceu, mas ela é uma menina muito esperançosa, apesar dela estar enxergando tudo muito catastrófico. Mas, ó, se vocês forem observar, tudo aqui tem informação para nossa conceitualização. Tudo aqui tem informação, né? Como ela enxerga os outros membros da família, né? Como ela se vê no meio da família. Sempre quando a gente colocar como ela se enxerga, é isso que a gente está em busca. Então vamos lá. Nas crenças intermediárias, se são pressupostos, né? Eu tenho que orgulhar a minha família, ficou muito claro ali. Uma outra coisa que ficou clara também. Se, sabe o pressuposto se, então, se eu tivesse um dom, as pessoas se orgulhariam de mim, certo? Não, orgulhariam de mim. Que mais que ela tem aqui? Um que apareceu ali, ó. Tenho que salvar a minha família. Ela colocou uma regra ali para ela. Se eu conseguir, perfeito, Helena, se eu conseguir ser útil, né? Ser útil para todos, vão me amar. Que mais? Vocês estão excelentes.
Aqui a gente já tem um bom tanto também, né? Agora vamos para estratégias compensatórias. Ó, ela busca aprovação, o que mais que ela faz? Ela foge, opa, que é um dos problemas principais ali. O que mais que ela faz? Vocês falaram lá em cima. Aqui eu vou colocar foge, evita, né? Ajuda todos da família, da comunidade, né? Que mais? Tenta agradar. Então vamos entender numa análise da TCC isso aqui tudo, ó. Uau! Deu para enxergar a Mirabel, não deu? Porque assim, se as estratégias compensatórias é o que eu costumo fazer, tá? Para lidar com a minha crença quando ela está ativada, ou seja, se eu penso que eu não sou boa o suficiente, eu vou lá e faço alguma coisa para ajudar as pessoas, né? Se, por exemplo, eu acho que eu sempre faço tudo errado, eu vou buscar alguma coisa para fazer. Se eu acho que ninguém gosta de mim, aí eu evito a situação. Se eu acho que eu estou atrapalhando, eu fujo, sabe? Então, o que que ela costuma fazer para lidar com as crenças dela? E que regras ela criou para lidar com os problemas? Então, às vezes, as regras que ela criou que são os problemas. Será que ela realmente tem que salvar a família? Será que ela precisa fazer de tudo isso para que a família sinta orgulho dela? E o pior, mesmo ela fazendo tudo isso, ela ainda acha, né? Óbvio que as crenças são tidas como verdades absolutas, ela acha que a família não gosta dela. Quer dizer, principalmente a matriarca ali da família, que é a avó, né? Então, se eu salvar a minha família, pode ser outra. Se eu salvar a minha família, então vão me aceitar. E aí, o que que ela faz? Ela busca ajudar, fazer alguma coisa, né? Ela busca resolver o problema de todos, pode ser uma estratégia compensatória, certo? E aí ela acaba, né? Que nem a Lídia falou, ela acaba se colocando em comportamento de risco para salvar a família. Se eu salvar a minha família, eu vou ser útil, exatamente, né? Por quê? Porque a gente tá tentando entender qual que é o funcionamento cognitivo dela. Por que que ela faz o que ela faz? Por que que ela sempre busca aprovação? Por que que ela não fala sobre os sentimentos? Por que que ela tem tanto esse empenho em ajudar a comunidade, né? Por que que ela tenta agradar a todo custo, principalmente a avó? Por que que ela quer resolver o problema de todo mundo? Por quê? Porque ela acha que ela não é boa o suficiente, porque ela acha que ela faz tudo errado, porque ela acha que ninguém gosta dela, porque ela acha que ela não é importante para a família dela, porque todo mundo é especial menos ela, entendeu? E ela vai desenvolvendo essas crenças intermediárias de que ela precisa fazer, ela precisa ser, ela precisa. Se as coisas fossem assim, então seria assim. Ela se esforça excessivamente com esses comportamentos aqui para que isso não se torne real e verdadeiro. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Falam para mim. E pertencer à família. Ótimo. Maravilha. Ai, gente, que bom. Então, as estratégias compensatórias são os comportamentos que os pais veem, e geralmente eles vêm para terapia porque eles observam isso. Opa, isso daqui é observável. Só que eu não sei o que que ela tá pensando, o que que ela tá sentindo. Opa, que esse monte de atividade que a gente fez, a gente conseguiu identificar o que que ela tá sentindo. E vocês viram, a gente utilizou estratégias lúdicas aqui, mesmo sendo adolescente. Ela conseguiu escrever uma carta, ela conseguiu responder um joguinho de perguntas, a gente fez não sei o quê, ela me contou algumas situações, jogou um baralho, porque o vínculo tem que ser bom também, né? Então, quando os pais procuram a terapia, que as estratégias compensatórias estão começando a aparecer. Mas essas estratégias compensatórias, elas vêm para que essa criança, ou adolescente, ou adulto, não importa, lidar com as crenças que são ativadas. E, provavelmente, como a gente viu na história de doença atual, as crenças dela estão completamente ativadas. Agora, a pergunta que eu deixo para a gente amanhã é: será que a Mirabel tem uma psicopatologia? O que que vocês acham?
Porque hoje a gente pegou os dados aqui, tanto da avaliação, né, a teórica do DSM, de escalas e tudo mais que a gente precisa fazer para descartar, ou ela não tem? Ela está respondendo ao contexto. E se ela não tem, como é que a gente trata daí? Então, amanhã, essas são as cenas do próximo capítulo, né? A gente podia fechar igual aquela Avenida Brasil, tchum, dar aquela congelada aqui agora e falar assim, opa, vamos ver amanhã como que a gente vai fazer a devolutiva disso e como que a gente vai explicar para os pais como é que vai ser o tratamento, quem que vai vir para as sessões, o que que a gente vai utilizar para fazer a intervenção, com quem, como devolver a conceitualização cognitiva, como que a gente vai explicar é amanhã, na nossa última aula. Ah, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Para mim é muito mais gostoso construir isso aqui com vocês, né? Algumas coisas eu já trouxe, porque talvez nem todo mundo tenha conseguido assistir o filme, mas para contextualizar ainda mais. Vocês perceberam agora, já faz 2 horas que a gente está aqui, né? Caramba! Agora vocês perceberam como a conceitualização cognitiva faz toda a diferença? Vocês perceberam, gente, como a conceitualização faz toda a diferença? Porque assim, ó, agora eu entendi. Sabe aquele negócio? Ai, agora eu entendi. Eu entendi por que que ela faz isso, eu entendi como que ela pensa, eu entendi por que que ela tá fazendo essas coisas, eu entendi aonde está o sofrimento dela, e eu entendi o quê? O que que eu tenho que tratar, não é? Que bom. Ó, vou fazer o seguinte, hoje nós vamos ter o sorteio desse livro aqui, que tem tudo a ver com o nosso caso, um adolescente ansioso, né? A Artimed mandou para fazer o sorteio com vocês. E eu vou fazer o seguinte, gente. Vocês sabem que a gente está fazendo isso daqui porque eu quero mostrar um pouco do que a gente vai aprender lá no clube de assinatura, que vai ser um clube super legal, com valor muito acessível. E o meu objetivo é que a gente compartilhe mesmo esse conhecimento, essa live que vai ficar gratuita para as pessoas assistirem, sabe? Vocês sabem do meu empenho em tudo que eu faço, de estar aqui. Então, divulguem para os amigos de vocês, para os amigos psicólogos, sabe? Vamos divulgar ciência, trabalho sério, trabalho correto, ético dentro da psicologia, né? Que é o que eu mais busco fazer. A gente está numa fase tão legal agora que eu vou conseguir me dedicar muito nas nossas aulas. E eu queria que vocês convidassem amigos de vocês para conseguir, para conhecer o clube, né? Porque se a pessoa se interessar, o benefício vai ser dela mesmo. Vocês não, né? Vocês só vão mostrar, poxa, que legal isso que você me apresentou. Sabe? Eu acho que isso pode ser muito legal. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, então nós vamos fazer o seguinte, tá? Pro sorteio de hoje, eu postei uma foto lá no TCC Mais Lúdica que falava dos benefícios do clube, porque eu quero que vocês tenham a possibilidade de publicar instrumentos legais de vocês, eu quero que vocês tenham espaço para compartilhar coisas legais que vocês criam, porque com certeza vocês criam um monte de coisa nesse consultório, né? Porque a gente faz isso como terapeuta. Eu quero que vocês consigam ter aulas teóricas e práticas muito legais. A gente vai ter aula com roleplay, eu vou chamar vocês para fazer roleplay comigo nas aulas, para aplicar alguma técnica. Eu quero que esse clube seja tão legal e tão nosso. E eu queria que vocês, então, para o segundo sorteio, é claro, é só um sorteio, mas na verdade poder contar com vocês também, né? Eu quero que vocês vão lá na última foto da Lúdica, que fala sobre os benefícios, e chame alguém para conhecer o clube. Pode ser assim? Fulano, vem conhecer o clube. E aí vocês marcam alguém que pode se beneficiar, e quem ganha com tudo isso é a psicologia, é a gente cresce enquanto comunidade, sabe? Ó, a Karina, eu já participei de roleplay com a Ari, ou melhor, no lugar da Ari. A Karina, gente, eu tive um ataque de riso no Otto, porque quando eu fico muito nervosa, eu tenho ataques de riso, eu não consigo parar de rir, eu fico sem respirar. E o pior, Karina, isso aconteceu nos outros 2 Ottos, tá? Ah, mas eu consegui me controlar um pouquinho mais, acho que eu tô melhorando, viu, Cá? Aí eu tive que sair, é a Karina que fez o roleplay no meu lugar. Então, se alguém. Você lembra, Fê? Eu vi, eu tava. Ai, que vergonha, mas eu não consigo parar de rir, é mais forte do que eu. Eu tive que sair de cena completamente. E eu vou chamar vocês para fazer roleplay, porque se eu quero ensinar a técnica, por exemplo, do advogado do diabo lá, que é uma técnica do TCC, eu quero aplicar com vocês, né? Eu quero que vocês falem, ó, vamos colocar um caso de vocês específico, onde essa técnica poderia se encaixar e vamos fazer isso juntos. É esse o momento aqui, né? Então, o comentário é lá naquele post que tá assim, ó, dos benefícios. É o último ali do TCC Mais Útil, que é esse daqui, ó. Tá?
e chama alguém para conhecer, porque quem ganha é a gente mesmo, né, gente? Eu tô aqui super feliz de estar aqui com vocês e eu quero que nossas aulas sejam realmente tão boas quanto está sendo essa semana gratuita. Ah, gente, muito obrigada. Vocês têm alguma dúvida a respeito da conceitualização cognitiva? É claro, aqui a gente está falando, né, de forma mais geral, com base no que a gente tem, embora a gente tenha bastante informação também, né? Se vocês tiverem, podem anotar também e trazer para nossa aula amanhã, que amanhã tem uma psicopatologia? Ou será que todas essas crenças muito enraizadas desenvolveram a psicopatologia? Ai, meu Deus, como devolver isso para os pais? Como explicar o tratamento? Ai, amanhã eu vou colocar jogos, atividades, um monte de coisa que a gente vai colocar no planejamento. Eu espero muito que vocês estejam aqui amanhã comigo de novo, combinado? Gente, amei nossa aula. Muito obrigada, de verdade, por vocês estarem aqui. Eu aguardo muito vocês amanhã, tá bem? A aula vai sair no YouTube? Vai ficar um tempinho lá e depois vai direto pro nosso clube. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Beijo.